Agora você está ao vivo. Boa noite. Vamos aguardar aí o Instagram notificar vocês. Tô arrumando aqui, me inscrever então. Hoje vamos falar sobre, deixa eu escrever nos comentários, comportamento. Oi, Gabriela, tudo bem? Comportamento infantil e seu desenvolvimento. Vamos compartilhando esta live com as amigas. Deixa eu já avisar aqui. Oi, Daniela, tudo bem? Vamos entrando. Esperar aqui o Instagram avisar todo mundo. Oi, Gabriela. Deixa eu mandar aqui. Vamos mandar o aviãozinho. Bom, eu escolhi esse tema hoje, né? E convidei o Dr. Tiago, porque eu vejo que hoje em dia as mães têm muitas dúvidas do que pode esperar do comportamento dos filhos. Mas será que isso aqui é normal com meu filho? O teu filho também faz isso? Como que você passou por tal coisa? Então, pode comparar um filho com o outro, que cada um é um? Com certeza sim, cada um é um, mas a gente tem que ter uma comparação para saber se tá indo tudo bem, né? Oi, Tiago, tudo bem? Olá, Milena, tudo certo? Obrigada aí por ter aceitado o convite, por dedicar o seu tempo aqui com a gente, viu? É um prazer, é sempre bom estar compartilhando, é sempre bom conversar sobre desenvolvimento, sobre comportamento, enfim. Eu acho que pessoas que têm tentado fazer a diferença como você, como eu, isso é bom para as gerações futuras, né? Porque em algum momento Sim, nós perdemos a mão aí e os pais, as crianças, merecem de alguma forma alguma instrução para poder contribuir melhor aí no desenvolvimento. E a gente sabe que como nossas crianças aí estão necessitando uma boa é. orientação, um bom cuidado, acho que sempre é muito válido. Com certeza, né? Para eles poderem se desenvolver e serem adultos, né, bem-sucedidos, que saibam, né, que não fiquem com um monte de traumas aí de infância, que sejam autoconfiantes. E realmente para a gente poder educar os nossos filhos com segurança, né? Porque eles não vêm com manual, né? Eles simplesmente nascem. Então a gente tem que estudar, né? Vamos pegar aí os livros de pedagogos, de pediatras, né? De psiquiatras, enfim. É o nosso papel estudar para a gente justamente fornecer a melhor educação para os nossos filhos, que a gente se prepara para tudo nessa vida, não é mesmo? Para o emprego, para o vestibular, para a autoescola, e a gente tem que se preparar para a nossa maior missão. Quando eu comecei a trabalhar com pediatria, a gente se preocupava, eu me preocupava muito em saber sobre doenças e como tratar doenças e como a gente deve manejar. E com o tempo a gente vai percebendo que a doença é o incomum do consultório, né? A doença é a exceção. Na maioria das vezes aquele paciente ele é um paciente saudável, um paciente sadio. E qual é o mais importante na vida de uma criança? O desenvolvimento. Se as pessoas conseguissem entender o quilate que é, a preciosidade que é os 3 primeiros anos de uma criança, muita gente abdicaria até do seu trabalho para poder falar, Sim, pera lá, esse momento é muito importante. É aqui que eu tenho que plantar minha sementinha, é aqui que eu tenho que aguar essa plantinha, é aqui que eu tenho que regar, adubar, para que a gente possa aí num futuro colher bons frutos. Então, os 3, 4, é. 6 primeiros anos são Primeiro incríveis, né? centênio, né? Não tenha dúvida, os primeiros anos da criança é Realmente. muito incrível. E eu falo isso também aqui porque eu penso como se a gente fosse construir uma casa, né? Se você não faz uma boa fundação, não adianta nada você subir a parede, colocar um teto lindo, qualquer, né, chuvinha, qualquer coisa vai estremecer essa casa. A gente tem que ter uma base sólida com os nossos filhos e a base se faz nos primeiros anos, Não tenha né? dúvida. E é legal você falar essa questão de base, de casa, de onde nós devemos falar, de fazer, porque por vezes muitos pais, nossa geração, muitos pais legam, culpam seus pais pela sua criação, né? Porque meu pai me deixou com trauma, meu pai É, fez isso, meu pai me fez aquilo outro.
E a verdade, gente, é que a gente tem que amadurecer e parar de culpar o próximo. A gente tem que agora Exatamente. concentrar, a gente tem Ai, que concentrar, perfeito. a gente tem que concentrar na educação dos nossos filhos, tá? Se seu pai, você acredita que em algum processo deste terreno que é você, ele errou, ele falhou, toma isso como exemplo positivo ou negativo de alguma forma, né? Fala, pera lá, eu não quero fazer isso. Sai desse De niilismo, culpar o outro, né, pela sua argumentando, atitude, né? argumentando que eu sou assim porque meu pai fez isso comigo, eu bato porque É, eu bati, eu apanhei, é, eu faço isso porque ninguém me ensinou a ler, porque ninguém sentou comigo na infância, eu não brinquei a forma que deveria brincar, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, então a gente tem que parar disso, a gente tem que sair desse niilismo com é. desculpa que a culpa é dos nossos pais. E a gente, quando a gente fala de terreno, isso é importante a gente dizer, porque, assim, outro dia eu fiz uma analogia que eu achei interessante, eu fiquei reverberando isso. Qual que é o Hum, melhor terreno? Por exemplo, o terreno semiárido do Nordeste, que às vezes falta água, que às vezes falta nutrientes, ou é o planalto ali do Mato Grosso, do Centro-Oeste, onde tem muita abundância em água, onde tem muito muita árvore. micro-organismos que favorecem a flora. A verdade é que se eu não souber semear, se eu não souber cuidar, se eu não souber cultivar, não adianta eu ter o melhor solo. A gente pega, por exemplo, Israel. Vou dar um exemplo de Israel, né? É um terreno ali que a gente fala, ali não cresce nada, mas as pessoas vão lá e investem na agricultura, no terreno, no plantio, e com cuidado ali brota verdadeiras plantas, verdadeiros milagres. Então, assim, a gente tem que parar com essa desculpa que, na minha casa, ou porque eu não tenho condição, ou porque eu não tenho tempo, ou porque me faltou instrução. Calma. Às vezes, quando nós perguntamos para algumas pessoas, quais são os princípios, os valores dessa casa, talvez essa pessoa não saiba dizer. Mas não é É, porque ela não, mas não é porque ela não sabe, ou porque ela porque não ela não tem. parou para pensar, né? E talvez porque na concepção daquela família, naquela concepção social daquele pai, talvez ele não saiba dar nome às coisas, talvez ele não tenha um argumento, um vocabulário, uma Uhum. expertise cultural para conseguir falar tudo isso, mas ele é um homem que honra a sua casa, que não trai a sua esposa, ele é um homem que respeita os seus filhos, é um homem que sabe corrigir, que sabe orientar, é um Uhum. pai de família. Quando a gente pergunta a essa mãe, é uma mãe que realmente se dedica a fazer aquele pão caseirinho, aquele bolo caseirinho, fazendo cultivar Cuidar tudo da aquilo. alimentação, cuidado, né? Exatamente. Então, acho que é muito legal a gente falar de como é importante a gente adubar as nossas crianças. Uhum. E você falando disso, assim, vem vindo várias coisas na minha cabeça, só que, né, não quero te interromper, te convidei aqui para você compartilhar. Mas você sabe que você falou que a gente costuma, né, culpar os pais e tal, não sei o quê. E realmente é isso, a gente tem que se responsabilizar. Agora você é adulto, naquela época você era criança, né? Então agora você tem tempo de trabalhar isso dentro de você e você decidir que hoje vai ser um dia diferente, né? Todo dia Deus renova a sua misericórdia com a gente, dando um novo dia. Então você tem a opção de agir diferente, agora se é adulto você se responsabiliza por isso. E eu vejo que mais do que culpar os pais, eu vejo que muita gente culpa os filhos. Ah, meu filho que me deixa nervosa, meu filho que me irrita. Gente, peraí, né? Teu filho é uma criança imatura, ele vai fazer coisas irritantes, pode ser, mas você decidir ficar irritada, aí é responsabilidade tua, né? A gente não pode delegar tudo né, culpar o pai, culpar a mãe, culpar o filho. Não, você é responsável por você. Então a gente ter também conseguir ter esse autocontrole, esse autodomínio, essa autoanálise é primordial para a gente poder educar os nossos filhos. O que acontece é que muitas vezes os pais eles não entendem o que é o desenvolvimento, ele não entende o que é temperança, ele não entende o que é o temperamento da criança, ele não entende o que é esperado para cada fase. Todos os dias as É, crianças, os pais chegam lá com as crianças entre 18 e 24 meses e falam, nossa, agora ele está um pouco mais aversivo, é a crise dos 2 anos, por que ele não me obedece, né? Eu falo, olha, é. porque até 1 ano de idade, esse bebê, ele tinha uma Ah, demanda muito simples. Ele queria cola, ele queria alimentação e era basicamente isso. Se tinha frio, se tinha calor, ele chorava, ele se comunicava de forma muito simples, mas da mesma forma muito simples que ele solicitava aquilo, ele era saciado com alimentação, com frio, uhum, com calor, com uma roupa. E agora essa criança começa a ter realmente um desenvolvimento cognitivo um pouco maior e ela começa a querer novas coisas, explorar novas uhum, coisas. E como ele tem esse pré-frontal ainda pouco desenvolvido, ele não tem muita questão da temporalização.
ele não entende exatamente quais as consequências de pedir algo em excesso ou não. Aí até a importância de você saber dosar, de você saber cuidar, de você saber guiar seu filho, de saber podar seu filho. É importante saber podar nossos filhos. Sim. Então, aquela criança que está fazendo a birra, vamos dizer assim, um comportamento aversivo, que né, birra eu acho que nem entra como isso, um comportamento aversivo, ele está querendo se comunicar. E por vezes essa criança que está querendo se comunicar é porque você, pai, está ao acaso, Falhou em alguma coisa, né? às vezes essa criança está querendo chamar a sua atenção porque você não está olhando para ela, porque você não está conversando com ela, porque você não está brincando para ela. E aí é onde ela chora, porque ela acostumou, ela aprendeu que com o choro você servia as vontades dela. E está tudo bem, né? É claro que é importante você, espera lá, eu estou aqui presente, eu estou sendo participativo, eu estou junto com a minha criança, né? As pessoas não têm ideia de quantas vezes uma criança olha para o adulto em uma hora. A gente está falando de centenas de vezes. Seu filho, se estiver na sala com você, ele vai olhar para você. E para onde você está olhando durante essa uma hora? Você está olhando para ele? Você está se comunicando com ele? Às vezes ele está querendo chamar atenção. Quantas vezes que ele pede, né? Mamãe, olha isso. Mamãe, olha que eu consigo. Mamãe, ele está o tempo inteiro querendo, né, a nossa aprovação e realmente o nosso olhar. Sim, é importantíssimo. Então, por vezes, a birra, né, a crise aversiva, o comportamento aversivo, ele está querendo falar alguma coisa com os pais. Ele fala, olha, dá atenção para mim. É muito comum, quando entra no consultório, eu sou uma pessoa que eu estou lá para dar informação. Então, naturalmente, eu vou falar um pouco mais do que os pais, do que as mães, por vezes, porque eles estão lá para receber orientação. E essa criança, rapidamente, daqui a pouquinho, quando ela está solta e brincando com tudo, porque o consultório é bem tranquilo, ou às vezes algumas crianças... É lindo esse consultório. Eu queria que fosse aqui em São Paulo para eu levar meus filhos. E por vezes aquela criança ela já começa a chorar, já vai pro peito da mãe, porque é onde ela se sente tranquila. Então ela começa ali a fazer um pouquinho de dengo. Exato, tudo isso. Então é natural. Eu falo, olha, mas tá vendo o comportamento? Eu falei, lógico, percebe que agora é um ambiente de estresse, essa criança nunca me viu, e a gente está aqui conversando há 30 minutos, você está olhando para mim, está dando atenção para mim. É natural que de alguma forma ela queira recorrer a você. E aí tem que tomar cuidado com o não. O não é um perigo, porque muitas vezes as pessoas não entendem o valor do não. O não tem muito valor. Mas eu costumo falar assim, primeiro, né? Nossa, mas eu coloco as coisas ali, vai mexer onde não tem que mexer, tem que fazer o que não tem que fazer. A primeira questão que nós temos que fazer, por exemplo, você tem uma criança em casa, a cristaleira dá acesso à mãozinha dela. O mais sábio era não ter a cristaleira no acesso da mão dela. O mais fácil era você não ter aquele produto que você sabe que sua criança não pode tocar, pegando. Então essa é a primeira coisa, você se antecipa ao comportamento que pode Tira a tentação, né? Para que vai ficar tentando na criança? Exato. 2, a criança quer explorar absolutamente tudo, ainda mais as coisas que ela nunca tocou, que ela nunca pegou. Então, se seu filho está tentando pegar e tocar algo ali, isso faz parte do desenvolvimento natural dela. E 3, por último, né? Quando ela vai mexer ali, que você está todo desatento, fazendo não sei o quê, você fala, ei, não faça isso. Não faça isso. O que você acabou de dar para ela? Uma atenção, tudo exatamente que ela estava querendo, ela estava precisando. Ela fala, se eu mexo aqui, eu acho que meu pai vai falar não e vai vir conversar. Filho, olha, não pode mexer aqui, tá? O papaizinho não gosta que você mexa. Ele conseguiu ganhar sua atenção. Ele fala, se eu mexo nessa cristaleira, é onde meu pai para de fazer o que ele está fazendo ali e acaba me dando atenção. Então, é interessante. Então, a gente tem que se antecipar a tudo isso, a gente tem que entender que faz parte do desenvolvimento infantil a exploração e, por último, entender onde nós estamos nesse contexto. Então, o desenvolvimento infantil é incrível. Realmente, essa questão, nossa, tudo que você falou faz total sentido, né? E a criança também, o não é muito abstrato, né? Você pensa, não, o que é um não? A gente não sabe o que é, né? Então, se eu falar para você, não pensa agora numa caneta Bic azul, pronto, já veio aí na tua cabeça. Então, a gente também falar não para a criança é meio como se a gente falasse sim. Então, a gente tem que, sabendo disso, que a criança é curiosa, então que ela está explorando tudo novidade, que ela vai atrás, né? O mais sábio é, como você falou, ou a gente evitar essa situação se antecipando, ou então substituir, distrair ela, filho, não pode enfiar o dedo na tomada, mas você pode brincar com esse bichinho, já distrai, já redireciona, não é? Ou então, de repente, explora o negócio com ela, fala, filho, isso aqui é assim, quer matar essa curiosidade? Vamos ver então junto com a mamãe, tá bom? Não pode ver sozinho, mas você pode ver aqui comigo, tal. Queria saber o que é e pronto, já parte para outra.
sim. Né? Não adianta você ficar falando, não, não pode, não pode. Ai, meu filho é muito teimoso. É o teu filho que é teimoso, não é você que fica falando não, não, não e vê que Toda não tá hora. funcionando. Não é você que é teimoso. Então a gente tem que né, realmente prestar atenção. Tá funcionando? Falar não, não tá. Né? Exato. Então, E às vezes a gente encontra até alguns pais, gente, tudo isso aqui que eu e a Milena estamos falando é orientação, é carinho. A gente está aqui às 8 é, horas da noite, numa segunda-feira pré-feriado, tentando informar vocês, não com nem o intuito de julgar. Então aqui você não está sim, errado. Na verdade, você pode até estar errado, mas aqui você está para absorver e tentar corrigir teu rumo, né? sim, Então, tudo que nós levamos aqui não é nada pessoal, porque com certeza, uma hora ou outra, a gente claro. vai tocar feridas aqui. Mas quando Não, e de você fala repente, às vezes isso, até a gente já falou, não, não pode já, pôr o dedo da já, tomada. não, não Assim, é uma coisa pode. natural, que, né, é impulsivo da nossa parte, inclusive, falar isso, mas a gente tem que ter a consciência para agir de outra forma, porque justamente como a gente estuda isso, a gente está querendo aqui Ajudar. passar realmente informação, Não, exato. para ajudar, E claro. E aí vamos. parabéns você que está aqui também, né? E na véspera de feriado procurando informação. Muito bem, você já deu um ótimo passo É o primeiro passo. E para ser uma mãe e um pai incrível. continuando essa história do não, e por vezes acontece que o pai, ele fala não de forma mais firme, mais forte, olha, ele me obedece. É que você fez um som firme, um som alto, um som que estremece aquela criança. Por vezes ela até chora quando você fala o primeiro não firme para uma criancinha pequena. E por vezes você fala no É. intuito, né? A criança ia cair, ele não! Você dá um grito e ela já assusta, então tem que tomar cuidado. Não se orgulhe desse não aí, que por vezes também não faz muito sentido, tá? Ainda falando sobre o não e sobre mudar foco, eu me lembrei de uma coisa muito interessante. É muito comum na segunda infância, ali depois dos 3, 4 anos, a criança começa a explorar mais o seu corpo, ela desfralda, ela tem mais autonomia. Quando ela era pequenininha, Consegue pular mais com os dois pés. ela explorou um pouquinho mais a boca, depois ela explorou o ouvido, depois ela explorou o pé com 7 meses, depois ela aprendeu a engatinhar, andar de bicicleta. E depois que essa criança desfralda, ela fica com a sua genitália exposta. Então ela tem um acesso a tocar a sua genitália, né? Então muitas criancinhas tocam sua genitália. E aí, como a Milena deu um exemplo muito interessante de mudar o foco, os pais dizem, nossa, ele fica se tocando, ele fica se masturbando. Esse é um nome meio estranho, mas é o nome adequado para masturbação infantil, ou toque infantil, ou exploração infantil, enfim. E aí Eu os não acho pais... que pode ser muito masturbação, porque eles não estão pensando em nada sexual. Mas é que a masturbação Não é? não tem cunho sexual, né? É que o É nome, que, não, é que hoje o em dia, nome quando a do gente ato... fala, a gente pensa nisso, né? Um Não, adulto exato. não vai fazer isso sem estar pensando em alguma coisa nesse sentido. E isso não está passando na cabeça da criança. É que Porque eu vejo assim, que alguns pais ficam preocupados, né? a criança, assim como ela tem o pênis dela, a vagina dela, é a mesma coisa que o nariz, a orelha, é uma É, parte do corpo. do Ela corpo. não tem essa conotação que aquilo Malícia. dali é pornográfico, ela não tem aquilo dali Uhum, como algo sexual. Mas a criança, a menina tem clitóris, o menino tem glande peniana, então eles sabem explorar e eles sentem prazer. Não estou dizendo que eles têm sim, prazer pornográfico, prazer sexual, mas eles têm algum sim. tipo de coceirinha, algum prazer. E Mas às é vezes o sensível, pai... uma área sensível. Exato. E aí, às vezes, o pai fica, não, 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 não. E aí eu falo, gente, só muda o foco. Aqui você deu esse exemplo, eu achei tão legal pegar ele na É, prática. Se o neném tá ali se tocando, tá mexendo, muda o foco, mostra, olha o passarinho azul, olha o avião, tenta dar uma sim, outra abordagem, até porque eu quero entrar é. nesse mérito, porque eu acho que é muito legal, já que a gente está falando de desenvolvimento infantil, orientação, porque por vezes, quando você briga com o seu filho por estar se tocando, muitas vezes você dá uma sensação de que ele está fazendo algo errado. E que, no final das contas, não tem nada errado eu cutucar o nariz, mexer na minha orelha ou fazer qualquer dessas coisas. Por exemplo, quando eu tenho um menino pequeno de É que 5 não anos, é socialmente, né, não é uma aceito. coisa que você tem que fazer na frente de todo mundo, né? Não é Exato. legal você estar cutucando o nariz na frente de todo mundo. Então, Eu vou chegar lá. O que ah, acontece? beleza. Da mesma forma que você, quando seu filho solta um pum na frente dos outros, o pum é um problema? Você vai falar, não, mas não é educado soltar pum na frente dos outros. Sim, Filho, você está limpando o nariz? Olha, limpa no banheiro, limpa em casa. Eu sim. acho que é mais ou menos dessa forma que a gente tem que conduzir com algumas coisas que a gente Conduzir. não entende. Exato. Então, gente, cuidado, porque senão é É. excessivo. E não que a gente não possa podar. Tá lá o menininho, ele tá mexendo na sua televisão, ele tá batendo um negocinho na tua televisão. Filho, não faça isso vai quebrar, não é assim. Aí tá lá o nenenzinho batendo de novo. Pera, por que ele tá fazendo isso? Aí eu tenho que dar uma revisada
como é que eu orientei, como é que eu criei, entender do temperamento dele, porque daqui a pouco é um colérico, um sanguíneo dando trabalho, e a gente tem que ir entendendo do tempo do comportamento dele. Vai ter uma hora que eu vou ter que falar mais firme com essa criança, falar, pera lá, ou, calma aí, porque a criança, todo mundo, toda estrutura familiar, ela precisa de uma certa ordem, ela precisa de um certo cuidado. Sim. Nós vivemos de uma ordem de sociedade. A partir do momento que eu desrespeito o tempo da Milena, a partir do momento que eu desrespeito o tempo da Milena, vou dar um exemplo, eu não posso entrar na casa da Milena sem ser convidado. Ah, mas eu tenho o direito de ir e vir. Calma lá. Você tem o direito de ir e vir até onde vai. Então, você tem o direito de fazer qualquer coisa? Não, a criança tem ali para ser guiada. E você, pai, adulto, maduro, é quem sabe orientar o seu filho, Sim. sabe orientar a sua filha. Bom, para que lado nós vamos, Milena? Vai me conduzindo aí do que você quer falar. Então, eu estava pensando nessa questão também que você já citou lá no começo da birra e tal, que é, né, uma das maiores queixas dos pais. Então, acho que assim, uma dica prática, né, que a birra faz parte do desenvolvimento infantil no sentido dela ser ainda imatura para se expressar sua frustração ou, né, sua raiva, enfim, de outra forma. Então, quando eu falei também, meio que citei entre aspas, assim, que se teu filho tá fazendo birra, pode ser que a culpa seja sua, é no sentido assim, normalmente quando a criança é pequena, ela faz birra quando ela não tem as necessidades básicas dela atendidas. Então, ela tá com fome, ela tá com sono, ela tá com a fralda suja, ou ela não tá, né, não tá com teu afeto. Então, assim, você saiu com teu filho para comprar os ingredientes pro jantar, lá, você foi lá no mercado com ele, tarde, né? Então, você já sabe que ele já tá com fome. E aí ele tem todos aqueles estímulos que tem no mercado, com barulho, com luz, com não sei o que, aquele... Meu, pode ser que ele faça uma birra ali naquele lugar, sabe? Ou então você saiu para um restaurante tarde. Você já sabe que o horário do teu filho dormir é mais cedo. Então que ele tá com sono, que ele vai estar meio chatinho ali. Então se teu filho fizer uma birra, entre aspas, a culpa é sua, você sabe que ele tá fora do horário dele, que ele já tá cansado. Você também, quando você tá com sono, quando você tá com fome, fala, ai, cara feia, é fome. Seu Sim. filho também, só que ele não faz só a cara feia, ele faz uma birra mais porque ele, né, ele é imaturo. Então, se a gente conseguir sempre ter as necessidades básicas dos nossos filhos atendidas, né, e ter essa questão da atenção, as birras vão diminuir drasticamente, né? E a gente ter esse olhar, por que será que meu filho está fazendo birra? Será que é uma dessas coisas? Será que meu filho está assim também porque ele está com saudades do pai, que o pai viajou a trabalho? Né? Ou será que ele brigou com um amiguinho na escola? Entender o que está por detrás, né? Porque aí você ajuda o teu filho a resolver, né? Não vai ser, ai, que menino birrento, ai, que coisa feia, para com isso. Não, vai lá, ajuda teu filho, ajuda ele a se acalmar, né? Fala, filho, o que é que tá pegando? Ah, tá, então vamos resolver, né? Pode chorar, tudo, né? Mas assim não vai resolver. Vamos pensar numa solução juntos, né? Isso é muito mais produtivo, E né? Até para uma próxima situação que algo aconteça parecido, ele já saiba resolver. Tem até a própria percepção dos pais sobre o que é birra, né? Porque daqui a pouco a criança não tem birra, é uma criança que demanda mais, que chora mais, é uma criança que solicita mais. Outro dia eu atendi um casal que eu achei incrível esse caso, um nenenzinho de 2, vai fazer 3, 2, vai fazer 3 anos. Não me recordo se é 2 ou 3. Eu acho que ele vai fazer 3, tá? Essa criança passou por 3 neurologistas já. Olha só que interessante essa história. E esses três neurologistas, a mãe levou ele para o comportamento hiperativo comigo, para eu avaliar esse comportamento hiperativo da criança, a criança que demanda muito, a criança que solicita demais, é uma criança inquieta, uma criança que chora, uma criança... Enfim, e ela passou com 3 neurologistas, e os 3 neurologistas falaram, olha, seu filho não é hiperativo, seu filho não é autista, seu filho não tem nenhum transtorno de desenvolvimento. E eu comecei, foi uma consulta bem demorada, inclusive. Eu tentei avaliar ali se ele não tinha um transtorno do processamento sensorial, porque talvez a iluminação, a temperatura, os estímulos sensoriais incomodassem ele. E a criança sempre dormiu bem, sempre isso, sempre aquilo, aquela coisa toda, né? E aí eu comecei a olhar mais para os pais, né? E aí eu comecei a perguntar como é que eles cuidavam dessa criança desde muito sempre. E a verdade é que nós não temos mais muitos filhos, então nós perdemos o parâmetro. Segundo, nossos irmãos, nós não temos tantos irmãos mais. Eu tenho 1, 2, 3. Dificilmente vocês talvez tenham mais de 2 ou 3 irmãos. Até na nossa cidade a gente encontra ainda 4. Mas nossos filhos provavelmente têm 1 ou 2 irmãos. Então a gente tem menos socialização. E olha lá, né? socialização. Tem um monte de filho único ainda. Menos socialização, menos tempo. A criança, a gente tem energia 20 vezes mais que você. E que por vezes está num local muito pequeno, muito apertado, e essa criança não está brincando, essa criança não está correndo. E aí tem que entender como é que são os pais.
primeiro são pais que sempre serviram essa criança de todas as formas e nós estamos para servir, mas também a gente tem que dosar tudo isso, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio muito grande para a gente fazer demais, né? O neném tava lá para pegar um negocinho, o pai falei, calma, pai, deixa ele pegar. Ele consegue pegar o livro que está ali, dá altura para ele. E acima de tudo, quando a gente começou a entender mais, eu estava diante, por exemplo, de um pai fleumático, sobrepeso, que não quer nada com nada. Não que não quer nada com nada, o fleumático. O fleumático não está afim de dar bronca Estável na ali de criança. boa, quer aquele do conforto. Ele não tá afim de dar bronca na Não quer criança. atrito. Ele não tá afim Sim. de levar ela para brincar lá embaixo. Ele não tá afim de gastar Tá calorias com ela. acomodado. Ele não quer fazer nada. Aí a mãe é uma melancólica, que também não tá Vixe, muito... dois parados. E muito provável uma criança sanguínea. E, ou seja, a criança sanguínea... Meu filho o Levi 200 mil coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu em casa eu tenho provavelmente um fleumático ou um melancólico. A gente ainda fica com dúvida às vezes. Gente, a melhor coisa do mundo para pai. Mas assim, eu quero andar, eu sou sanguíneo, né? Eu quero andar de bicicleta, eu tô cansado. Tá cansado? Não, bora. Não, mas tô cansado. Não tá cansado? Não, vamos. Então, olha a diferença, né? Então, o que acontece? Quando você não entende sobre comportamento infantil, quando você não entende sobre a temperança do seu filho, por vezes você pode até apontar ele como uma criança doente, uma criança patológica, uma criança que tem uma condição que, quando no final das contas, bastava você entender um pouquinho mais sobre desenvolvimento infantil. Quando você entende o que essa criança tem de necessidade pessoal na idade dela, como eu falei, a criança ela explode de energia, a criança ela pula 4 horas seguidas no pula-pula se deixar e você cansa só de olhar, porque é assim. E se a gente não consegue, de alguma forma, equilibrar essa conta, se eu não consigo, de alguma forma, fazer com que essa criança brinque mais, que ela estimule mais, que ela aprenda mais, ela vai estar ali, ó, explodindo, fervendo e tudo aquilo dali. E aí, daqui a pouco, essa criança é um pouco do temperamento, do comportamento, não do temperamento, do comportamento do seu pai. Porque essa criança está tão ativa, e o pai está ali, ó, ei, brigando, pulando. Aí daqui a pouco essa criança está, batendo, pulando e mordendo na escola, os coleguinhas falam, mas por quê? Porque está aprendendo em casa, porque você não está fazendo a sua parte. Então, olha a importância da gente estudar sobre desenvolvimento infantil, sobre a psique infantil, né? Com certeza. E eu sempre falo, a gente tem que ter uma rotina bem equilibrada com os nossos filhos. Então tem que ter um momento de concentração, que é teu filho montar um quebra-cabeça, fazer uma pintura. Tem que ter esse momento de expansão para gastar energia. Desce aí com teu filho no parquinho, mostra que eu desço todo dia com o Levi. A gente anda aqui no bairro pelas ruas. Ele já sabe onde tem todas as árvores que agora tá dando acerola, tudo de novo, chegando aí a primavera. Então ele vai, pega na árvore. Assim, eles precisam de estar ao ar livre, né? A gente tem que ter momento guiado de atividade, deixar momento livre para eles inventarem. Então, se a tua rotina não está equilibrada, uma hora teu filho vai, né? Vai dar um tiltzinho nele aí, né? Nessa questão. Mas é porque ele está contra a natureza dele, né? Isso que você falou de rotina é incrível, tá? Muita criança dormindo 10, 11, meia-noite, tá, gente? Se seu filho agora, 9 horas, ele já não tá na cama deitado, preocupe-se, tá? Porque isso não é o natural. A melatonina é produzida ali entre 20 6 horas, mais ou menos. Quando começa a cair o sol... Já tá baixando. Exato. GH tá liberando daqui a pouquinho. Cadê teu menino? Ele já tá num sono mais profundo às 9 horas. Exato. Leptina e grelina de madrugada, cortisol de madrugada. Neném dormindo aí 10, 11, meia-noite, acordando 10, 11 horas da manhã, isso aí é a fórmula do desastre, tá? Aí depois o filho não come, depois o filho tá cansado, depois o filho tá estressado, depois o filho não tem boa aquisição de ganho terapêutico, não tem boa aquisição de ganho educacional. Então tá tudo relacionado com rotina. A rotina é milagre na vida da criança. Claro que a rotina... E nos pais também, que né, a gente tem que usar como aliado, porque tem gente que fala, a rotina é ruim. Gente, é bom, você consegue se programar para fazer o que você quer, né? Que nem meus filhos já estão dormindo. Se eles não estivessem dormindo, eu não ia poder estar aqui fazendo live com vocês. Né? Então tem que dormir cedo, tem que acordar cedo. Gente, outra coisa importantíssima, tá? A gente fala muito de filho. Mas sabia que filho não é o maior desafio que você vai ter na sua vida? O maior desafio vai ser casamento, tá? Porque filho é uma parte de você. Você sente prazer até de cheirar aquela coisa. Então, assim, é muito inerente seu. É algo
intrínseco seu. É como se você pudesse pegar um pedaço do seu órgão mais vital e tá ali, não querê-lo e não amá-lo. Agora, o casamento é importantíssimo, tá? Porque tudo tem fases, tem época. Essa fase dos bebês pequenos é, sim, uma fase mais voltada para a criança e para a infância. E tá tudo bem. Então, pai, entenda e respeite isso, né? Mãe também entenda e respeite isso, mas também não deixe totalmente apartado Claro. o seu marido, que por vezes as mulheres deixam os seus maridos apartados, né? Não estou aqui entrando em feminismo, machismo, nada disso, tá? Eu tenho minhas convicções e pronto, mas eu posso dar minha opinião, por isso que eu estou aqui sendo ouvido, né? Mas mulheres Sim, com certeza. se cuidem para estar bonitas também dentro de casa, Sim, né? com certeza. Às vezes tá ali de lavadeira e calma. Minha esposa fala uma coisa muito interessante. O amor é cego, o tesão não. Então a gente tem que também cuidar do nosso casamento. E quando Claro. a criança dorme cedo, você tem, por exemplo, meu Noah tá dormindo desde as 8, o seu neném tá dormindo desde as 8, eu vou É. trabalhar um pouquinho mais, mas se a gente não estivesse trabalhando, 9 horas a gente pode jantar Sim, tranquilo, a gente pode ver um namorar tranquilo, a gente filme. pode É, assistir alguma coisa. Então, olha a importância da gente preservar. E você só vai conseguir ter uma boa criação com seus filhos se vocês seu teu casamento. preservarem o casamento. Se você quer falar assim, É, eu quero fazer tudo pelo meu filho, como é que está teu casamento hoje? Se você falar, exatamente. meu casamento está falhando, então cuidado, porque você não está É. fazendo tudo pelo seu filho. Porque a Então, base da família é o casal, né? Os total, filhos vieram do casal. Então, a base da família é o casamento. Então, você tem que realmente estar bem com o seu marido. E, assim, esse fato de se arrumar, você tem que se arrumar por vários motivos. É bom você se arrumar porque você se sente mais poderosa, total. porque teu marido também te vê com esse olhar. Porque, você imagina, teu marido trabalha fora, vê todo mundo, ninguém vai trabalhar mulambento de leg, blusa largada, não sei o quê. Então, vê também as pessoas bonitas lá fora. E aí, chega em casa e vê você todo um trapo, né? Ele Sim, quer também ver você bonita, né? A gente se arrumar para o outro também é um ato de amor. E nem só para o nosso marido, mas para os nossos filhos. Que lembrança que ele vai ter? total. Nossa, minha mãe, ela sempre se Sempre arrumava, elegante. passava batom, minha mãe passava perfume, sabe? Então, assim, o teu filho vai ver que é importante cuidar da aparência. Quem fala, isso é futilidade? Não é futilidade. Né? A gente se arruma para sair, se arruma para encontrar os outros numa festa e não vai se arrumar para quem está ali do seu lado no dia a dia, né? Enfrentando todas as perrengues com você e tudo mais. Então, assim, você só se arruma para fachada, só para os outros, né? Quem está ali do seu lado não merece ver você bonita também. Porque é Total. gostoso ver alguém bonito, né? Sem Você dúvida. gosta de ficar, né? A gente se encanta com o belo, então você não quer ficar vendo coisa feia. Então não Sim. fique feia para o seu marido e seu marido também não fique feio para sua esposa, Eu ia falar, né? mãe, se você tá com a live ligada aí, cutuca no marido do lado e fala, amor, cortar cabelo não é a cada 3 meses, não, tá? Fazer a barba não é a cada 20, 30 dias. É importante que a gente preserve isso, né? Tá bem arrumado, tá bem É, apresentado. Então, acho que isso é legal as mulheres também cobrarem dos seus maridos. é um Homens, né? encanto, né? Nós falamos tanto que as mulheres têm que se cuidar fisicamente por favor, a gente sabe que tem gente que tem problemas difíceis, correria, não tem tempo para nada, mas o homem parece que não tem que se preocupar. Tá a mulher todo dia fazendo atividade, correndo atrás, e o homem tá só na cerveja, só sentado atrás da televisão, fazendo nada, né? Então isso é ficar fadado ao niilismo, ser fadado ao nada. Então não é por aí que a gente preserva o casamento. A É, pessoa quer ver o outro. Isso dispõe, imagina, falar, olha, a gente tem um tempinho, vamos fazer uma atividade, vamos caminhar junto, vamos tentar fazer alguma coisa junto. Eu acho que esse é um é. caminho natural. Enfim, mas E muda quando o muito. casal tá bem, isso passa segurança para os filhos, né? Total. Pensa aí quando você era pequeno, se você via teus pais brigando, se não dava uma insegurança, fala, ai meu, pelo amor de Deus, meus pais não podem se separar, ai meu Deus, tomara que fique tudo bem. Porque eles são o nosso, né, os nossos pais são o nosso porto seguro. Então, se eles estão bem, a gente fica bem também. E se eles estão mal, a gente também fica. Né? Traz Total, essa total. insegurança e pode abalar sim o desenvolvimento, né? Não tenha dúvida. Então, Então essa é uma grande reflexão. Se você quer fazer bem com o seu é, filho, foi respeite, boa. respeite bem seu casamento. Eu acho que cultive ele, que eu acho que isso é muito, muito. Acho não, né? Tenho muita É, certeza. Então, cuidar de filho é muito simples, é muito fácil, mas cuidar do casamento é algo muito mais intrínseco, muito mais embaixo. Vai é. lá, E, Milena. Thiago, eu queria te fazer uma pergunta que, assim, eu vejo que hoje tem muitos diagnósticos de autismo, né? Não sei se tem a mesma quantidade de autista hoje e antes, só que antes não era diagnosticado, ou se hoje também, sei lá, qualquer Sim. outro atraso, assim, já considerado autista.
né, tem atraso de fala, é autista, ou não pode ser ter um atraso de fala e não ser autista, ser outra coisa. Bom, sobre autismo é um assunto que a gente estuda bastante, que a gente gosta bastante, e a gente fala muito porque falar, comunicar, vai fazendo as pessoas abrirem a mente, entender um pouco mais sobre o assunto, entender que é algo extremamente comum. Hoje a estimativa é 1 para 54, ou seja, cada 54 crianças que nascem hoje, uma é autista. Então, é uma Bastante, estatística né? bem expressiva. Se você for parar para pensar, na sala do seu coleguinha, do seu filhinho, que tem 50 alunos, tem um autista, tá? E por vezes tem mais de um. Então, isso é uma estatística geral que nós temos hoje. O que é o autismo? Acho que é importante que eu tenha alguns minutinhos para falar, que a gente vai ter que terminar um pouquinho mais cedo, né, Milena? O autismo é uma Vamos ter que condição... marcar outra, viu? Vamos ter que Já, marcar outra para continuar, que eu anotei aqui umas questões que já vi que não vai dar para falar. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que atrapalha a criança principalmente, ela olhar, a ela se comunicar, ela se socializar. E, por consequência, se eu não olho, eu perco uma janela de oportunidade que é o aprendizado. A gente tem um neurônio espelho. Estudos com macaquinhos, alguns anos atrás, falaram desses neurônios espelhos ali. Então, isso é muito interessante. Então, como a criança pequena não consegue olhar da mesma forma que o outro, ele vai deixando de aprender e vai gerando alguns padrões de comportamentos. E aí você vai perceber que aquela criança com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, que deveria saber brincar de tudo que os seus outros coleguinhas não brincam, ela começa a mais rodar uma rodinha, ela começa a mais enfileirar um carrinho, ela começa a mais pegar objetos ao invés de animar os seus animaizinhos. Aí ela começa a pegar tudo, colocar na boca, soltar no chão, fazer barulho, ou seja, brinca de forma infuncional. Ela acaba tendo atraso de fala, tá? Por vezes. Só para vocês entenderem, um bebê de 12 meses tem que falar 10 palavrinhas, um bebê de 18 meses tem que falar 30, 50 palavrinhas, e um bebê de 2 anos tem que falar 200 palavrinhas e compor frases. De 3 anos, falar 1000 palavrinhas e falar aí com muito repertório. De 4 anos, conversa como adulto, tá, gente? Uma criança de 4 anos conversa como eu, você, dado, limitado o seu repertório ali, sem jargões, sem palavras mais cultas, mas esse é o repertório de uma criança de 4 anos. E 5 anos, dificilmente você vai enganar ela com a fantasia, tá? Sobre coelhinho da Páscoa, alguma coisa. Então, olha só, de 5, 6 anos ela já está entendendo. Uma criança de 4 anos, por exemplo, ela tem total noção de temporalização. Então, ela sabe o que é passado, presente, futuro, ela sabe planejar as coisas. Então, seu filho está com atraso de fala, a gente tem que dar atenção nisso. Se o seu filho, você chama ele e ele não olha 70%, 80% das vezes, tem um prejuízo no contato visual. Então, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Se você pega um livro ali para ler para ele, ele não consegue parar primeiro, já tem que chamar atenção. E se ele para, mas ele olha só para o livro, não compartilha o olhar com você, é algo que a gente tem que ficar atento, tá? Por vezes, nós temos alterações sensoriais nas crianças. Desde muito pequenininho, essa criança ali, ela já tem, por vezes, dificuldade no sono, por vezes ela tem dificuldade na alimentação, na hora de tocar alguns alimentos, ou quando vem uma poda neuronal dessa criança, essa criança você vai perceber que na maioria das vezes, claro que isso não é uma regra, as texturas mais pastosas, mais tipo purê, e aí a gente estende isso às texturas que ela vai tocar como meleca, geleca. Crianças autistas têm muita dificuldade de andar de bicicleta. Nenenzinho de 1 ano e 6 meses já está esboçando andar de bicicleta, já tem noção de virar o guidãozinho. Criança autista de 2 anos e meio não tem ainda facilidade de guiar bem a bicicleta, pedalar, tudo ela tem mais dificuldade. Então, ela vai começando a demonstrar algumas características. Além disso, uma redução, não que ela não seja empática, não que ela não ame, que ela não tenha... Ela ama vocês, não pense nisso, tá, pai? Mas dificilmente ela vai te abraçar espontaneamente, te beijar espontaneamente, por vezes quando é uma criança que está com bastante comprometimento na sua sintomatologia. Bebezinho de 1 ano de idade sabe já tchau, sabe jogar beijo, sabe fazer caretinha. A criança autista, por vezes, não. Então, é um distúrbio, é uma condição, é um transtorno do neurodesenvolvimento que gera prejuízo a essa criança. Nasce autista, genético, e você tem o diagnóstico geralmente a partir de qualquer idade, tá? Mas ele é mais comum perto de 1 ano, 1 ano e 3, 1 ano e 6 e 2 anos, tá? O diagnóstico tem que vir cedo, tá, gente? As intervenções têm que vir cedo também. Então, é um pouco isso, o autismo. Que tem vários graus de autismo, né? Sim. São três níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Se seu filho tem atraso de fala, a gente já considera ele como nível 2, tá? Então, tem muita gente que fica assim, é leve,
mas a criança tem prejuízo de fala, tem 2 anos e meio, não fala muita coisa, fala bastante comprometimento, a gente quase que já tira ele do nível 1 e coloca o nível 2, que é onde está a maioria das crianças, que é o nível moderado. E aí tem o nível severo, que é o nível 3, né? Que geralmente vem com bastante E, Thiago, mas comorbidade. você não acha que muito do atraso de fala não vem pelo uso excessivo das telas? Que hoje em dia, né, ainda mais agora com a pandemia, botou a criançada ali e essa falta de interação, de comunicação com outra pessoa de falar, isso também vem gerando um atraso, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não, é que assim, às vezes isso não pode confundir o diagnóstico, assim? Não, é que é muito característico. Se a criança, ela olha bem, entende tudo, comunica tudo, faz tudo na vida, olha bem, se você pergunta quem que é o que, ela sabe, mas ela tá com atraso de fala, é uma coisa, tá? Agora a criança com uma E aí, alteração normalmente, é o quê? atraso de fala. É só atraso, só isso, não é nada mais. É que depende, E né? aí fazer um trabalho Tem com uma apraxia de fala, tem fono. apraxia de fala, distúrbio de fala. Então, assim, a gente tem que tentar entender. Rotina, gente. Primeira coisa, a gente falou lá no começo, dedicação. Entenda que deixar seu filho 1 hora por dia na televisão, você está condenando o desenvolvimento do seu filho. Sim. Não quero ser maldoso com vocês, a ideia não é essa, tá? Mas 1 hora por dia para uma criancinha de 1 aninho aí, você já diminui coeficiente intelectual, produz comportamento hiperativo, produz Não. comportamento desatento, faz com que o sistema da dopamina seja ali realmente sempre excitado, o nível de tolerância diminui, vem as birras, as crises, enfim, são muitas coisas. Sim, eu já fiz live sobre isso, acho que vou precisar fazer outra live de novo. Vamos fazer só sobre É sempre autismo, bom próximo. retomar. Olha, separei aqui, eu sei que você já tem que encerrar já, mas ó, pra gente deixar para uma próxima. Eu queria falar sobre medo, que é normal ter medo, né, na infância, as Vamos combinar. mentiras, o Sim, sono. Vamos sim. ter que deixar para a próxima. Gente, é o seguinte, eu pedi desculpa para a Milena às 21h15, ou seja, agora eu vou terminar aqui e eu vou começar uma live sobre corte de cabelo, corte de unha, medo de vaso. A gente vai falar sobre transtorno do processamento sensorial. É uma live mais direcionada para crianças que têm necessidades especiais. Então eu peço desculpa por a gente encerrar um pouquinho mais cedo, mas com certeza Não a tem gente volta para problema. falar sobre autismo, tá? Até convido todos para irem lá. Milena, obrigado mesmo pelo convite. Obrigada a Foi um você prazer. pelo seu tempo aqui, por todas essas informações. E realmente é muito esclarecedor, né? Então, você é um médico, um pediatra aí que tem, né, todo esse estudo, tem a ver com, né, tanta criança em consultório. É muito bom compartilhar com a gente. Obrigada, viu? E Imagina, boa gente, live, vamos obrigado. lá assistir ele. Vamos lá, vamos começar, tá? Tchau, gente. Obrigada. Deixa salvo pra gente Vou compartilhar deixar depois. salva, vou deixar. Até mais, tchau, Obrigada, tchau. viu? Imagina. Bom, Bom, então vamos encerrando a live por aqui, mas eu quero lembrar, se você está chegando por aqui agora, eu sou mentora de mães, tá bom? Tem uma masterclass gratuita, de presente para você que está aqui. É só entrar no meu perfil, lá no link da minha bio, tem essa masterclass para você assistir, onde eu também falo então um pouquinho do desenvolvimento infantil, falo como que a gente pode então educar melhor os nossos filhos para diminuir as birras e conseguir mais obediência, não é? Como que a gente pode ter crianças incríveis com responsabilidade, com autonomia, para se tornarem, sim, uns adultos de sucesso, que sabem se comunicar, que sabem negociar, que sabem resolver problemas, né? Que a gente possa ficar tranquilas que, bom, fiz o meu papel de mãe, fiz o meu trabalho de educar meu filho. Então, se você quer ter essa tranquilidade, entra aqui no meu perfil e vai lá assistir a Masterclass, tá bom? Um beijo para você, boa noite e a gente se vê por aqui.